Cristianismo verdadeiro. Antes de qualquer coisa, devemos deixar bem claro que o verdadeiro cristianismo não nasceu com a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando estudamos sobre o cristianismo, nos deparamos sempre com um grande número de religiões que se dizem cristãs, mas que não são. O verdadeiro cristianismo não está em uma denominação, mas no viver uma vida em imitação do próprio Jesus Cristo. A mais importante e contundente revelação nos foi dada por Pedro em João 6, 68 a 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. É importante entendermos que tanto Pedro como todos os outros discípulos e seguidores eram judeus, que seguiam os ensinamentos da Torá. A Torá nada mais é do que a compilação dos 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Daí também serem conhecidos como Pentateuco, que significa literalmente 5 partes ou seções. A Torá é a bússola do povo judaico. A maioria das pessoas acredita que o cristianismo nasceu com a Igreja Católica, a partir do momento em que Clemente, no século I, redigiu um primeiro documento visando terminar uma disputa ocorrida em Corinto, na Grécia. A partir de então, considerou-se ter-se um líder que governasse a então Igreja considerada cristã. Os ensinamentos católicos alegam ser Pedro, o apóstolo, o primeiro papa, partindo de um trecho no qual Jesus lhe concede as chaves dos céus, que vemos em Mateus 16, 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A partir desse texto, convencionou-se de que Pedro não apenas seria a pedra na qual se fundaria a igreja, ou também que tinha o poder de ligar ou desligar nos céus e na terra. Essas palavras ditas por Jesus para Pedro é, porém, extensiva a todos os cristãos. Essa passagem é uma das que provocam mais problemas no Novo Testamento, uma vez que é o fundamento no qual os católicos romanos se apoiam sobre a posição do Papa e da Igreja. A Igreja Católica entende que a Pedro foram entregues as chaves que teriam a capacidade de admitir ou excluir a entrada dos homens aos céus, ou mesmo perdoar os pecados das pessoas. Admite ainda que a Pedro foi atribuído o título de bispo de Roma e que este teria a capacidade de transmitir esse poder a todos os bispos de Roma. Como vimos antes, Clemente teria sido o primeiro a constituir documentos que visavam pôr ordem em questões eclesiásticas. Antes dele, segundo a tradição católica, existiram Lino e Anacleto, que, no início da igreja, eram bispos. Sempre existiram cristãos verdadeiros, procurando seguir a ordem dada por Jesus de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Voltando ao que Jesus disse em Mateus 16, 13, e, chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, que logo responderam, em Mateus 16, 14. E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Entendamos algo muito importante sobre esta afirmação dos seus discípulos. Eles tinham a crença errônea, influenciada por ideias dos fariseus, de que Elias ou algum dos profetas poderia reencarnar em Jesus Cristo. Esse ensinamento, também conhecido como transmigração da alma, era uma crença totalmente fora dos ensinos bíblicos, uma vez que, como nos mostram algumas passagens, a morte é a derradeira fronteira para ser ultrapassada pelos homens. Vejamos isso bem claro nos seguintes versículos. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Também Hebreus 9:27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Como vemos, esses versículos são suficientes para provar que não existe retorno para a morte, como criam alguns dos discípulos de forma totalmente errônea. Após essa resposta, Jesus lhes pergunta em Mateus 16:15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
Esta é uma pergunta importante, pois a revelação de Jesus para nós é dada pelo poder do Espírito Santo, mas deve ser aquela que deu o apóstolo Pedro em Mateus 16,16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro obteve essa revelação não de si mesmo, nem de observância de instruções de ninguém, mas Jesus nos mostra como e por que ele chegou a essa conclusão em Mateus 16,17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro recebeu a revelação do próprio Deus. 3 dos 4 evangelhos atestam essa afirmação de Pedro, além de Mateus 16. Marcos 8,29. Ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Em Lucas 9,20, e disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Esses textos atestam o que Deus, o próprio Deus, revelou para Pedro. Voltemos a Mateus 16,18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os discípulos, assim como a maioria dos homens, queriam colocar Jesus na maior categoria que então conheciam, que seria João Batista, Elias ou outro profeta. Não há como entender ou comparar Jesus com qualquer outro ser humano. A descoberta de Jesus tem que ser uma descoberta pessoal, divinamente revelada por Deus. O cristianismo não consiste em conhecer algo sobre Jesus, mas sim em conhecer a Jesus. O nome Simão significa ouvinte ou aquele que ouve. Em aramaico, o nome de Pedro seria Cefas, cujo significado seria o nome em aramaico para rocha. A partir da revelação recebida por ele, Jesus lhe disse que seu nome seria então Pedro, e que sobre esta pedra, e esta pedra a qual ele se referia, não era a pessoa de Pedro. Entendamos que para o judeu o significado pedra ou rocha tinha uma conotação importantíssima. Em Abraão foi fundada a nação que deveria atingir os objetivos de Deus. Para os rabinos aplicavam a palavra rocha a Abraão. Rocha também em vários versículos falam e se referem ao Deus Todo-Poderoso, como nos mostra Deuteronômio 32, 3 a 4. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, 31. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Vemos ainda em 1 Samuel 2,2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 2 Samuel 22:32. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O termo rocha para o judeu tinha grande importância. Nenhum judeu teria outra coisa em mente que não fosse o próprio Deus ao ouvir a palavra rocha. Deus seria a única rocha na qual o judeu procuraria a salvação. Ser chamado de rocha tinha uma importância sem precedentes na mente de um judeu. Não que Pedro seria a rocha sobre a qual se fundaria a igreja. Esta rocha é Deus. Ele e somente Ele é o fundamento da igreja. Não tem como separar a igreja de Deus. Voltando para Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse também: eu te digo. Jesus enfatiza aqui a autoridade que ele tinha e o poder que ele tinha para poder fazer esta grandiosa afirmação. É preciso entender que Pedro foi o primeiro homem sobre a face da terra a reconhecer e descobrir quem era Jesus. Foi o primeiro a reconhecer e ver que ele, Jesus, era o Filho do Deus vivo. Foi um salto de fé único. Ele foi o primeiro membro da igreja e, neste sentido, apenas neste sentido que a igreja está fundada sobre ele. Seria como se Jesus dissesse a ele que, como foi o primeiro e compreendeu quem sou, então é a primeira pedra, a pedra fundamental, o princípio da igreja que fundo. A descoberta de Pedro é a mesma que cada um de nós vivenciamos ao termos o encontro com Cristo.
passamos a ser as pedras que continuam a edificar essa igreja. Pedro é o fundamento da igreja no sentido espiritual, o primeiro a reconhecer Cristo como Filho de Deus. Jesus Cristo é o único fundamento da igreja e o único elemento que mantém esta mesma igreja unida. A igreja deve ser fundamentada em Cristo e em seus ensinamentos. Quando os observamos, vemos palavras simples dirigidas a toda a humanidade que, se fossem postas em prática, certamente teríamos um mundo melhor. É certo que as instituições chamadas de igreja tropeçaram durante séculos. Infelizmente, estas instituições que denominavam igrejas eram dirigidas por homens, como hoje. O diferencial desta igreja e daquela que chamamos de igreja primitiva é que esta ainda estava vivendo o verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo tem como fundamento principal o amor. Não podemos basear o cristianismo verdadeiro nas igrejas de hoje. Em sua maioria, elas são dirigidas por homens e não por Deus. O verdadeiro cristianismo deve ser dirigido por homens dirigidos pelo Espírito Santo de Deus.